eu perguntava quem é que aqui pertence à geração X, ou seja, quem é que nasceu entre 1965, mais ou menos, e 1980, portanto, quem é a geração X. Portanto, com certeza se lembra que era a geração de um ecrã, não era? A geração que tínhamos a televisão em casa e pouco mais, telemóveis não fazíamos ideia do que era, tínhamos uma coisa chamada telefone fixo, que às vezes ainda por cima tinha um cadeado, porque a coisa não era como é agora, democratizada em termos de comunicação. E portanto, não é dessa geração seguramente que vamos falar, embora tenhamos que a compreender também. E já agora queria saber quem é que nasceu na geração Y, ou portanto quem estará a alguns entre os anos 80 e os anos 95, e que é uma geração que já começou, portanto, enquanto nós, eu também sou da primeira geração, costumo dizer que somos quem se lixou com a tecnologia, porque não crescemos com ela, muitas vezes não a tivemos na faculdade e de repente tivemos que lidar com ela de forma adulta. Mas a geração que veio seguir, pelo contrário, foi a geração que nasceu com o boom tecnológico e que, portanto, começou a ter não um ecrã, mas mais ecrãs, começou a utilizar computadores, a PlayStation, os videojogos ganharam algum protagonismo. Em termos sociais, foram claramente marcados pelo 11 de setembro, as redes sociais, a reality TV são dessa geração. Também não vamos falar dela. Vamos falar de uma geração que nasceu posteriormente a 1995. Começa até com uma espécie de certificado da importância deste target. Não sei se conhecem o site da Pordata Kids. A Pordata já teve o grande mérito de nos transformar aquilo que era normalmente informação chata, monótona, robusta, em informação mais ou menos acessível. E aquilo que a gente vê aqui é que, de facto, até um tema que tradicionalmente era um tema técnico e um tema de adultos, neste momento já se começou a perceber que pode e deve estar também direcionado para a criança enquanto receptora de conhecimento qualificado. Esta cidade é muito interessante, aliás, se carregar na saúde, no ambiente, é uma cidade que está toda interligada e, portanto, as estatísticas não devem ser um assunto exclusivo dos adultos. Aquilo que eu vos vou tentar mostrar a seguir é porque é que este target infantil e muitas vezes juvenil também tem o peso que tem em termos de mercado de consumo. Eu começo por uma abordagem muito rápida àquilo que é o retrato das crianças portuguesas em 2015. Estamos a falar de, em Portugal, 1.852.000 crianças e jovens entre os 0 e os 18 anos, portanto nós. É um target que, visto assim a frio, 18% da população total, não é muito entusiasmante em termos de comunicação de massas particularmente, porque é um target que sabemos que tem tendência para diminuir. A verdade é que se perspectiva que este segmento venha a descer, muito por via da nossa taxa de natalidade, como se sabe. Mas a grande questão aqui é que as crianças que nascem hoje em dia são crianças em contextos de famílias com muito mais qualificações escolares e, portanto, são famílias que têm tendencialmente um poder socioeconómico diferente. Metade das crianças que nascem em Portugal nasce de mães com ensino superior. E uma percentagem muito pequena, apenas 6.312 nascimentos, nascem de crianças com mães com habilitações mais reduzidas. E, portanto, aquilo que percebemos é que, apesar deste mercado ser um mercado que em volume não é propriamente grande, é um mercado que tem um enorme potencial de valor. Está estimado que, em termos de pocket money propriamente dito, estas crianças tenham, até aos 14 anos em Portugal, existe um mercado potencial primário de 400 milhões de euros. A formação é uma aspiração e uma prioridade dos seus progenitores. Aqui vemos a comparação entre 1980 e 2013 e percebemos que mais do que quadriplicaram os alunos em cursos de ensino superior. E é importante perceber que esta preocupação com a formação não é necessariamente e exclusivamente naquilo que é o triângulo tradicional da educação: casa, escola, catequese. Aquilo que percebemos é que atualmente há preocupações de uma educação muito mais holística, muito mais abrangente e qualificada. Outro dado muito interessante, a mobilidade destas crianças. Quem pertence à geração X sabe o quanto nós viajávamos quando tínhamos menos de 15 anos. Andar de avião era uma miragem, um oásis que acontecia uma ou duas vezes na nossa vida até aos 15 anos, se fôssemos
inseridos numa família que tivesse, obviamente, capacidades para tal. Pois aqui o que vemos é que em 2014 quase metade das crianças com menos de 15 anos viajou e, portanto, a questão da mobilidade está no seu DNA, com todas as implicações sociológicas que isso tem, nomeadamente em termos de confronto com outras culturas, domínio de outras línguas e, obviamente, a questão mais social. Esta pré-adolescência é marcante em termos de apropriação tecnológica e, nomeadamente, em termos de domínio da internet. Aquilo que vemos é que entre os 6 e os 9 anos há, de facto, valores mais baixos, mas também tendencialmente altos. A partir da adolescência, a apropriação é praticamente plena e, entre os 10 e os 12 anos, percebemos que 98% das crianças ou dos pré-adolescentes utilizam a internet, 80% têm ou utilizam tablet e 74% têm um telemóvel. Há imensos estudos sobre as implicações desta apropriação tecnológica desde muito cedo. Aliás, ao princípio havia assim alguns velhos do Restelo que vaticinavam coisas horríveis em relação a esta apropriação de tecnologia desde muito cedo, mas a verdade é que os estudos mais recentes aquilo que provam é que as crianças que têm contacto com a tecnologia desde cedo estão mais preparados para processamento rápido de reação, para processamento de informação, até para a própria memória e, portanto, tudo isto faz com que, naturalmente, se criem novas capacidades desde muito cedo. Aliás, é importante perceber que, por exemplo, a questão da alfabetização, que na nossa geração X começava com o papel e com o lápis, aqui começa com a imagem quando a criança tem acesso ao touchscreen de um smartphone ou de um tablet e, portanto, o seu processo de alfabetização começa mais cedo na via digital. A questão do YouTube também potencia de alguma forma uma capacidade inapta ao ser humano, mas que nós não a conseguimos desenvolver sozinho e que é a questão de poderes aprender via vídeos do YouTube. Aqui neste caso específico percebemos quais são os polos de interesse e o que é que as crianças e os adolescentes aprendem no YouTube, absolutamente fantástico, como pintar as unhas, maquilhagem, tocar um instrumento musical. O YouTube aparece aqui como uma clara referência no que diz respeito às crianças. Aliás, eu não resisti a trazer-vos 3 curiosidades sobre o YouTube. Este senhor aqui que apareceu esta semana na revista Forbes, a revista Forbes já considera também o pessoal que ganha dinheiro na internet. Ele tem 25 anos, é sueco, o PewDiePie, e ganha mais de 2.500 euros por dia a meter vídeos na internet. Não faz-nos pensar que escolhemos a profissão errada, não é? Por outro lado, também relativamente ao YouTube, o YouTube apresentou também aqui há uns tempos, em Portugal, o top geral dos vídeos mais vistos, e eu reforço que é o top geral, e aquilo que vimos é tudo vídeos muito direcionados para o target infantil. A galinha pintainha, o Ruca e os amigos, e isto é o top geral. Resta saber se são as próprias crianças que lá vão ou se são os pais que colocam os vídeos para entreter as crianças. E depois temos aqui este senhor, Feromonas, que parece é o verdadeiro herói dos novos jovens e que é youtuber português com mais visualizações, também já vive disto. Aliás, o Feromonas já é praticamente uma marca, porque ele já tem um livro, já faz umas parcerias com a RFM e que basicamente sozinho soma mais visualizações do que os canais oficiais da RTP e da TVI juntos. Portanto, os seus vídeos foram vistos mais de, eu até tenho medo de dizer, 372.992.993 vezes. Portanto, isto para vos reforçar um bocadinho a importância do YouTube neste target infantil. Dizia-vos que as crianças estão mais valorizadas, que as crianças estão mais qualificadas, mas também uma coisa importante, as crianças hoje influenciam mais a agenda dos pais e, de certa forma, contrariam a lógica que existia há uns anos atrás, de que elas eram completamente, a sua agenda era completamente determinada pelos progenitores. Aquilo que vemos é que 67% dos pais já fez alguma coisa recentemente para criar um novo espaço de interesse comum com o filho. E há uma ressalva muito importante a fazer aqui. Quando vocês veem este acompanharem atividades desportivas, praticar desporto e atividades ao ar livre, não estamos a falar de pais que acompanham os filhos naquilo que são as suas obrigações ou os seus programas oficiais de tempos livres. Estamos a falar de criar espontaneamente atividades
que de alguma forma proporcionem a aproximação no relacionamento com o filho. E, não sendo socióloga, há aqui muitas coisas a dizer, não é? É uma forma de compensar pelo tempo que não temos, por outro lado, é também uma forma de tentar não perder a ligação que se tem enquanto a criança é pequena e que, à medida que entra na adolescência, se vai perdendo. Mas a verdade é que, hoje em dia, os filhos decidem muito daquilo que os pais fazem, mais do que muitas vezes os pais decidem o que os filhos fazem. Ora bem, dando esta primeira indicação de como é que nós consideramos que as crianças e os jovens estão mais qualificados, interessa perceber que redes no seu ciclo de sociabilidade influenciam aquilo que é a sua identidade enquanto consumidor. E aqui corremos sempre o risco de poder estar a não ser exaustivos, porque não vamos falar, por exemplo, da escola, sendo a escola determinante, não vamos falar do contacto interpares, mas eu escolhi aqui algumas variáveis que estão mais relacionadas com a família e que de alguma forma mostram a rede de interligações e de influências que se estabelece entre a criança e quem a rodeia. Só para vos dar uma ideia muito rápida, isto é um estudo da IPSOS que foi feito, que é feito regularmente e que aquilo que faz é, através de uma bateria de atitudes, de escalas de atitudes, distingue o paradigma de relação entre pais e filhos. Há o paradigma dos guardians, que são aqueles pais mais eficientes, mais controlados e planeados na relação que têm com os filhos. Há os pais mais dedicados, que são aqueles que superprotegem as crianças e cuja relação se baseia exatamente nos afetos. E depois há os pais como amigos, que são aqueles pais, geralmente são os pais que todos os filhos e os amigos dos filhos amam, que são os pais como amigos que de alguma forma encorajam as crianças a desenvolver a sua autonomia e as tratam de uma maneira de igualdade, de uma relação de igualdade, e que, por isso mesmo, fazem com que as crianças tenham mais poder. Portugal, tradicionalmente, era um segmento, era e é ainda um segmento de pais eficientes. Mas aquilo que vemos ao longo dos anos, e sendo também transversal a uma série de mercados, é que tanto os guardians como os caring têm tendência para passar para o grupo do sharing. E isso, aliás, é possível de ver já no último estudo que foi feito, um estudo feito por nós no Fórum da Criança, e que prova exatamente que ambos os segmentos, o guardian, o caring e o sharing, são segmentos que apresentam um nível de concordância muito elevado em relação à frase: as crianças devem aprender a ser autónomas o mais cedo possível. Portanto, este é, diria eu, se não inevitavelmente, tendencialmente, o caminho naquilo que é o paradigma da educação dos pais, que passa de um paradigma de autoridade para um paradigma de amizade. Aquilo que nós vemos é que, afinal, quem promove a autonomia consegue maior colaboração nas tarefas domésticas, porque há, obviamente, um trade-off de benefícios e compromissos que levam a que, por exemplo, as crianças que são mais autónomas façam mais tarefas domésticas específicas ou haja um maior controle dos sites que visitam, e não é tanto na perspectiva do que é que visitam, mas do tempo que dedicam às plataformas tecnológicas. Interessante este gráfico na perspectiva de que, apesar dos progenitores exigirem bastante, a verdade é que o problema é que eles também têm expectativas cada vez mais elevadas relativamente às crianças e aos jovens. Também surpreendente, face a uns anos atrás, aquilo que podemos ver aqui é que 48% dos pais têm como preocupação proporcionar viagens às crianças que permitam conhecer outras realidades e ter contacto com o mundo. E 39% quer pôr as crianças em contacto com pessoas estrangeiras e de outras culturas. Esta questão é interessante, e que vos dizia no início, na perspectiva de que a fasquia é cada vez mais alta, e a fasquia ser cada vez mais alta traz uma capacidade paralela a estas crianças. Elas aprendem a ter que gerir o seu tempo de uma maneira muito mais planeada e racional do que as crianças de antigamente tinham que fazer. Portanto, obviamente que há aqui uma intenção de diversificar experiências, mas no plano material o dia continua a ter 24 horas e, portanto, a criança tem que saber gerir o tempo de uma forma muito mais racional. Mas, onde eu acho que é realmente preciso saber gerir é os novos formatos de famílias que se aproximam. Deixem-me dizer-vos, só para enquadrar, que 28% são lares de famílias monoparentais, portanto, que vivem ou com a mãe ou com o pai, tendencialmente com a mãe.
Além disso, há aqui também uns números do Consumer Intelligence Lab, em que 5% das crianças entre os 16 e os 17 anos já vive maioritariamente com um dos pais e alterna a residência regularmente com outro. E depois, mais 5% destas crianças vive formalmente dividida entre a casa do pai e a casa da mãe. Este é um desafio brutal em termos de apropriação do consumo para as crianças. A realidade é que a criança passa a ter 2 casas, 2 quartos, 2 contextos familiares que não são necessariamente iguais. Isto traz, obviamente, uma grande vantagem e uma grande desvantagem para a criança. Por um lado, ela tem acesso a muito mais prescritores, tem acesso a muito mais marcas, mas por outro lado também tem que se adaptar a estilos de vida e a níveis de vida completamente diferenciados, porque pais nem sempre vivem ao mesmo nível. Este é, na minha perspectiva, provavelmente um dos maiores desafios das crianças enquanto consumidoras atualmente, embora, lá está, as capacite para uma versatilidade fantástica em termos de se adaptarem a novas situações. E estes números que parecem pequenos são números que tendencialmente tendem a crescer. Não se esqueçam que o número de divórcios nos últimos anos aumentou exponencialmente. A crise, contrariamente ao que seria de esperar, intensificou a relação, reinventou o conceito de família para uma família alargada e provocou aqui que os pais declarassem e precisassem realmente de mais ajuda na educação dos filhos. 72% dos pais declaram que os avós são os principais parceiros, mas, de qualquer forma, o que é importante nesta questão é, por um lado, o desenvolvimento de uma relação afetiva, mas também funcional. E por isso eu salientei ali a questão de que, talvez pela primeira vez na história, a linha de aprendizagem inverteu-se, ou pelo menos tornou-se bilateral. Antigamente os velhos ensinavam os novos, não é? Agora aquilo que nós vemos é que os netos já ajudam nas compras, já ajudam particularmente em assuntos relacionados com a tecnologia. E, obviamente, uma parceria que também se estende muito a domínios de consumo. 56% dos avós compra roupa e calçado para os netos, 49% servem refeições aos netos e, acreditem, servem tendencialmente aquilo que os netos querem comer, 53% cuida dos netos quando eles estão doentes. Um estudo muito recente feito pela ROI diz que 18% dos portugueses admite que os pais ou familiares muito próximos ajudam a pagar integralmente ou parcialmente a escola dos filhos. Essencialmente, considera-se que este segmento comporta 3 mercados diferentes. Por um lado, quando eles são os próprios consumidores que escolhem e que têm o poder de compra para adquirir determinado tipo de produtos. Sabemos que têm dinheiro mesada, são compensados por tarefas de alguma performance que façam ou pelas notas e recebem aumentos de comemoração. É este mercado que está estimado em Portugal em cerca de 400 milhões e que faz com que, basicamente, é o consumidor que vai comprar gomas, que vai à papelaria, diretamente, obviamente com fatores de influência, mas que é consumidor, shopper e pagador ao mesmo tempo. Este foi a base que deu origem ao cálculo do que é que vale o mercado primário em Portugal. Aquilo que percebemos é que essa iniciação se dá entre os 7 e os 8 anos, com uma semanada que em média anda à volta dos 4,5€ e que depois, obviamente, vai crescendo até aos 16 anos, quando a mesada chega em média aos 14,75. Segundo mercado importante, o mercado influenciador. Isto tem a ver não só com aqueles produtos que são diretamente interessantes para eles, mas há imensos estudos sobre a influência das crianças na compra do carro, na escolha das férias e, portanto, aqui, obviamente, categorias onde eles têm protagonismo ganham, obviamente, mais importância porque eles funcionam como conselheiros qualificados e este mercado é um mercado que vive essencialmente de uma criança consumidor, mas também prescritora. Perguntámos aos pais se se lembram de uma marca ou de um produto que tenham experimentado por sugestão do filho, 63% lembram-se, em contexto de supermercado, nos mais diversos casos, até aqueles que não seriam tão previsíveis, como a higiene, os queijos, a mercearia propriamente dita. Aliás, a ida ao supermercado é considerada por muitos pais como um momento relevante de aproximação do filho, contrariamente ao que podíamos achar. 92% dão abertura aos filhos para dar opinião e 47% reconhece que esse momento é um momento de potencial aproximação. Por último, o terceiro segmento do mercado infantil, o mercado futuro. Este é talvez o mercado mais polémico na perspectiva de que não há muitas provas de que realmente o contacto que temos em crianças com adultos e com marcas e com produtos nos faz perdurar essa relação no futuro,
mas aquilo que sabe é que essa relação pode ser continuada ao longo da vida. Aliás, é muito engraçado ver em focus grupos as mães, mulheres já, dizerem que usam skip porque sempre viram skip na sua casa, usam azeite de galo porque a mãe sabe mais de azeite do que elas e é o que a mãe usa, e portanto há aqui também um potencial grande deste target na ligação futura com as marcas. Uma nova aristocracia na perspectiva de que são de facto uma população com muito mais conhecimentos, com muito mais possibilidades e aptidões e portanto com muito mais poder, que governa no seio da casa e da família, hoje em dia, enquanto criança e adolescente, e que no futuro governará de uma maneira muito mais bem preparada. São pessoas que cresceram em ambientes plurais, obviamente, têm não só a necessidade como o interesse em conciliar interesses, em fazer parcerias, em estabelecer alianças.